A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela, A Fé que Vem de Jesus. Preste atenção. Em João capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Saber que Jesus disse que podemos fazer obras, o que ele fez é algo impressionante. Pense em algumas obras de Jesus. Ele andou sobre as águas, ressuscitou um morto de 4 dias, curou cego, paralítico, de toda sorte de doenças. São obras espetaculares. E ele disse que nós poderíamos fazer obras similares. Como é possível, pastor? Jesus disse: quem crê em mim. Existe uma fé baseada em Cristo que nos leva a realizar tais obras. Não é uma fé em nós mesmos. Muitas vezes pensamos que não temos fé suficiente para o milagre. Mas Jesus Cristo disse que eu preciso crer nele, e eu não na minha fé. Eu não busco a fé em mim, eu busco a fé nele. Existe uma enorme diferença. Existe a nossa fé, existe a fé que vem de Jesus. A nossa fé chega ao fim. Muitos que buscaram a fé em si mesmo chegaram ao ponto de dizer: Jesus, eu criei de todo o coração, e nada aconteceu. Precisamos da fé que vem de Cristo, a fé que realiza o impossível. Lá em Mateus, capítulo 17, verso 20, diz assim: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Nada vos será impossível. Existe alguma coisa impossível para você? A fé que vem de Jesus pode realizar o impossível. Quão completa deve ser a nossa compreensão sobre a fé que vem de Jesus? Qualquer coisa se torna possível. Qualquer obstáculo é desfeito. Qualquer enfermidade sai. Qualquer problema financeiro é resolvido. Aleluia! Eu oro para que Deus nos dê um toque da sua realidade, para que possamos ser capazes de confiar nele o tempo todo. Deus é abundante. Quanto mais hostil for o lugar onde você está, mais bênçãos poderão ser derramadas quando você se rende à fé que vem de Jesus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, estando plenamente convicto. Lá em Mateus capítulo 9, verso 27 ao 29, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. A fé desses cegos era que Jesus poderia fazer um milagre. Essa é a fé que faz as mesmas obras. Devemos crer em Jesus e descansar em sua fé. Muitos pensam: eu não consigo crer para o milagre. E ficam preocupados, ansiosos, e o problema se agrava. Eles não conseguem entrar no descanso da fé que vem de Cristo. Você pode entrar nesse descanso quando diz para Jesus que você não consegue crer em sua fé, mas você consegue descansar na fé daquele que pode fazer todas as coisas. Esse foi o tipo de fé de Abraão, porque ele creu que Deus era poderoso para fazer o que prometera. Abraão viveu um estilo de louvor, dando glórias a Deus, porque ele cria que Deus era poderoso.
Sua fé se apoiou em Deus e não nele mesmo. Em Romanos capítulo 4, no verso 20 e 21 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé é fortalecida quando nós louvamos a Deus, estando plenamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometeu a nós em sua palavra. Louvado seja Deus! Eu estou completamente convicto de que ele suprirá as minhas necessidades segundo a sua glória em Cristo. Eu estou completamente convicto que ele me curou em Cristo Jesus. Aleluia! Eu estou plenamente convicto de que ele me ama. Eu estou plenamente convicto de que ele está em mim sempre. Eu estou plenamente convicto que em Cristo sou mais que vencedor em todas as coisas que me acontecem. Eu estou plenamente convicto que em Cristo eu posso todas as coisas. Eu estou plenamente convicto que a minha família pertence ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. A fé é fortalecida na possibilidade de Deus. Segunda coisa que eu quero te falar, olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e assentando à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Aleluia! As testemunhas que o texto menciona são os vencedores e pela fé realizam feitos gloriosos na velha aliança. Sua vida não pode ter embaraços. Existem coisas aqui que chamamos de peso, pecado, que você tem que deixar de lado, porque elas impedirão você de correr a carreira que foi proposta por Deus. A minha pergunta é: como você pode desembaraçar dessas coisas? A resposta é: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar firmemente é desviar o olhar de tudo e focar somente em Jesus. Dessa maneira, a fé vem, a fé realiza o milagre. A fé começa em Jesus e termina em Jesus. Ele é o início e o fim de tudo, até da nossa fé. Não olhe para você, se você tem ou não fé. Olhe para Jesus. Considere Jesus em sua palavra. Ouça Jesus. Não olhe para a sua obediência, se está correta ou não. Olhe para a obediência de Cristo. Ele obedeceu e você foi justificado nele. Se você olhar para você, se colocará na base da lei de Romanos 4,14, que diz que a lei anula a fé. Romanos 4,14. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. A fé que trouxe admiração para Jesus foi a fé do centurião romano. Observando as palavras do centurião, você percebe que ele não estava cônscio de sua grande fé. Ele apenas viu o grande senhorio de Jesus. Igualmente, observamos a mulher Ciro-Fenícia, que expressou a maior fé, segundo Jesus. Ela não estava declarando a sua grandeza em fé. Ela não estava consciente da sua fé. Ela apenas viu a grandeza de Jesus. Quando você olhar para a grandeza de Jesus, a fé virá no seu coração. Ele é o autor da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra revelada de Cristo. Jesus disse que a mulher foi curada de uma hemorragia. A tua fé te salvou. A fé dela ou ela é a fé de Cristo? Para responder, precisamos saber como essa mulher obteve fé para a cura. Ela ouviu falar da fama de Jesus, lá em Marcos 5:27. A fé não vem porque eu decido ter fé. A fé vem por ouvir a palavra revelada de Jesus. Precisamos ver Jesus em cada situação.
O povo de Israel estava encurralado em frente ao Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó. O que fazer? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Êxodo 14, verso 3. Josafá estava cercado pelos inimigos, lá em 2 Crônica, capítulo 20, verso 17. Nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posições e ficai parados, e vede o salvamento, Yeshua, que o Senhor vos dará, o Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Jesus vê no pão compartilhado. 2 discípulos de Jesus estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Entristecidos, porque Jesus tinha morrido, conversavam a respeito dos últimos acontecimentos. O próprio Jesus se coloca ao lado deles, começa a dialogar com eles. Seus olhos estavam impedidos de reconhecer o Senhor. Então, Jesus passa a discorrer sobre si mesmo, a partir de Moisés e por todos os profetas. Ao se aproximarem da casa, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram a pousar em sua casa. E aconteceu que, enquanto estava à mesa, tomando o pão, partiu e abriu-lhes. E Deus, nesse momento, os seus olhos foram abertos para Jesus. Eles não puderam ver fisicamente o Senhor. Somente quando o Espírito lhes revelou, no partir do pão, tipo de uma palavra compartilhada. Se você estivesse ao lado de Jesus ressurreto, igualmente não reconheceria, porque Jesus é visto no Espírito. Ninguém pode chamar o Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Hoje, Jesus é visto pelo Espírito, na palavra. Aleluia! A fé em Jesus nos introduz ao descanso. Jesus dormia nas tempestades. A sua fé nos introduz ao descanso. A fé não está na dimensão natural. Quando temos a fé, entramos no descanso de Deus. E no descanso, desfrutamos da realidade de Cristo. Em Gênesis, diz: tendo Deus finalizado tudo, descansou. Isso significa que no descanso, desfrutamos da obra consumada por Jesus. Não nos esforçamos no descanso, nós apenas cremos. Quando entramos no descanso da fé, desfrutamos da obra consumada por Cristo. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou porque estava fisicamente cansado. Deus não se cansa. Ele descansou porque a obra estava consumada. Se eu descanso, eu desfruto da obra consumada. Aleluia! Hebreus 4 diz que a terra de Canaã é o descanso. Ela simboliza para nós a provisão completa de Cristo. Quando descanso na fé, eu desfruto das casas que eu não construí, dos pomares que eu não plantei. Eu bebo dos poços. Eu tenho provisão de mel e leite. Eu tenho a bênção dos céus. Tudo se torna em meu realidade. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Veja que as obras estavam consumadas desde a fundação do mundo, mas eles não puderam entrar porque duvidaram. A incredulidade do povo trouxe a ira de Deus. Hoje a ira de Deus nunca mais cairá sobre os filhos, porque Jesus já suportou na cruz. Assim entramos no descanso. Vou repetir, se a ira de Deus impediu que eles entrassem no descanso, hoje não temos mais a ira de Deus sobre nós. Portanto, entramos no descanso de Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aleluia! O descanso é a realidade quando você sabe que está justificado diante de Deus. Tudo já está consumado. Não há vitória a ser conquistada. Ela já existe em Cristo Jesus. Não há cura a ser manifesta.
ela já existe em Cristo Jesus. Toda necessidade já foi suprida em Cristo Jesus. Tudo está pronto nele. Olhe firmemente para Jesus, declarando com a sua boca que você está plenamente convicto de que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia! A fé em Cristo libera o poder do Espírito Santo. Lá em João capítulo 7, verso 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A condição para que os rios fluam do seu interior é crer em Jesus, porque muitos não permitem que esses rios fluam do seu interior, porque não estão crendo em Jesus. De forma alguma a sua fé está em você, talvez o seu comportamento ou vida santa, mas se você crer em Jesus, tudo que a palavra diz sobre ele, os rios fluirão do seu interior. Creia em Jesus, deixe os rios de água viva fluírem de você. Essas águas são vivas e manifestarão a natureza de ouro e glória que há em você. Elas removerão toda a tristeza e transformarão a sua vida. Elas lhes darão vitória sobre os feitos da carne. Apenas creia em Jesus e deixe os rios fluírem. Sem esforço, sem preocupação. Você crê em Jesus e as comportas da graça se abrem em seu favor, trazendo cura, libertação, manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo que habita em você. Esses rios te conduzirão a um descanso perfeito. Deus quer que você desfrute do descanso. Onde há incredulidade, sai. Incredulidade é pecado. É necessário que o Espírito Santo, para iluminar a revelação da palavra. Quando o rio flui, a palavra se torna uma espada na sua boca, que separa as coisas da carne e do espírito. Jesus é a palavra viva, poderosa, ativada pela força do Espírito, para derrubar a fortaleza, movendo em nosso ser, de tal forma que o poder de Deus é visto em nós. Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa. Nós cremos, pela fé em Cristo Jesus, que coisas boas acontecerão na minha vida e na vida dos irmãos que estão me ouvindo, porque a nossa fé vem de Jesus. Somos alvo da sua bênção, somos alvo do seu favor. Nós cremos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, glória a Deus. Você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam que a fé que vem de Jesus é a fé que nós devemos ter. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador do nosso ministério, se você quer nos ajudar a pregar a palavra de Deus, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar fazendo uma oferta generosa, para que nós possamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor e também ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Seja um semeador e Deus vai multiplicar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Amém?